E Ele sempre vai permanecer fiel, mesmo que eu e você não acredite, ou não confie, ou tema, porque o medo e o temor nos faz, às vezes, não acreditar que Ele está conosco, não acreditar que Ele tem um plano, um propósito para nós. E eu quero falar sobre essa noite, sobre o tempo e o propósito. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí junto comigo em Provérbios 19. Provérbios 19, Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Você achou? Provérbios 19, 21. Eu tenho uma Bíblia aqui que as folhas é bem fininha. Foi essa que meu pai me deu, mas mas achei. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor que permanece. Muitos são os planos do Senhor, desculpe, irmão. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor que permanece. Abra aí Jó 36, versículo 5. Você achou? Jó 36, versículo 5. Deus é muito poderoso, mas a ninguém despreza. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Diga comigo. Firme em seu propósito. Vou ler mais uma vez. Deus é muito poderoso, mas a ninguém despreza. Ele é poderoso e firme em seus propósitos. Imagine se você tivesse depositado em uma conta de um banco todos os dias
entrasse na sua conta, imagine, se entrasse na sua conta R$ 86.400, mas você deveria de gastar esse dinheiro ao longo do dia. Que no final do dia, essa conta seria zerada. E no dia seguinte, mais R$ 86.400 seria depositado novamente. Você está entendendo? Eu falei o quê? Se na sua conta, todos os dias, você teria de gastar R$ 86.400. Mas você teria o dia todo para gastar, porque no final do dia a conta seria zerada. O que você faria? Todos nós somos cliente desse banco. E sabe que banco é esse? Esse banco se chama tempo. Você tem 84.400 segundos para ser vivido da melhor maneira possível. Amando, ensinando, aprendendo, levantando, caindo, vivendo. Você sabe, para saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, um editor de um jornal. Para saber o valor de um dia, pergunte à pessoa que tem tarefa árduos para ser feito naquele dia. Para você saber de uma hora, pergunte aos apaixonados que não vê a hora de se encontrar. De um minuto, quem perdeu o avião. De um segundo, que conseguiu evitar um acidente de trânsito. Em um segundo, em um minuto. Para saber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte ao atleta que recebeu a medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo, porque ele é o seu bem mais precioso. O tempo e o propósito. Em Eclesiástico 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Voltando, Eclesiastes 19. 19 não, Provérbio. 19, (21). Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor que permanece. Você sabe qual é o seu propósito? O seu propósito sabe quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Temos muitos planos, mas
mas o propósito do Senhor que permanece. Há algo interessante em Davi. Você está assistindo a novela Reis? É novela, não se esqueça. É novela. Mas há algo interessante na vida de Davi. Natan assiste, mas ele, antes de dormir, ele faz uma coisa interessante. Ele lê Samuel 2, ele vai ler para ver se realmente aquilo é verdade. E esses dias falou que Davi reinou 30 anos, ou começou a reinar 30 anos, 7 anos ele reinou em Hebron, e o tempo total de Davi foi 40 anos. Natan olhou lá, eu fiquei, poxa, ele falou, aqui pai, ó, verdade, Davi reinou 40 anos. Mas eu quero te dizer algo de Davi interessante. Do tempo e o propósito. Davi ele foi chamado para ser rei, mas ele não sabia que ele seria rei. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé e falou que o Senhor ia levantar um rei na família de Jessé, e vieram os filhos de Jessé apresentar a Samuel para ser ungido, mas faltava um. Quem era? Davi. E Davi estava onde? Estava onde? Davi estava trabalhando. Ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Você percebe que o propósito de Deus para a vida de Davi foi ao encontro de Davi e ele estava trabalhando. Estava apacentando ovelha. Não espere o seu propósito chegar para você fazer alguma coisa. Faça agora. Dê o seu melhor agora. Nem que eu sou bom. Nem que eu posso fazer. Faça o seu melhor. Davi descobriu que ele seria rei. Foi ungido. Ele descobriu o seu propósito. Mas o que eu quero falar aqui é que, antes do propósito de Davi, quando ele estava trabalhando, eu e você precisa desenvolver isso. Experiência, tempo com Deus. Davi, antes de ele, você sabia que antes, um certo dia, ele estava indo visitar os irmãos na guerra e descobriu que tinha um gigante que estava... O gigante estava afrontando o povo de Israel, o exército do Deus de Israel. Golias. E Davi não aceitou, não se conformou com aquela situação. E foi falar para o rei que ele ia enfrentar aquele gigante. Mas como Davi tinha aquela imagem, aquela confiança tão grande em Deus para poder enfrentar um gigante que era 3 vezes maior do que ele. Golias provavelmente tinha mais de 3 metros de altura. A questão é que antes disso acontecer, Davi teve experiências ocultas com ele, Deus e as suas ovelhas, que lhe preparou para aquele momento. Você sabe qual foi?
Primeiro, ele matou um urso, depois um leão. Isso lhe possibilitou ter aquele encontro. Isso tudo aconteceu antes de ele se tornar rei. E por fim ele matou Golias. Ele descobriu o seu propósito. Mas houve uma preparação. Houve uma preparação para o propósito. Chega uma hora que sem experiência não cumpre o propósito. Davi foi ser um dos guerreiros de Isaú. Foi ser um dos guerreiros valorosos do rei. E você conhece a história que o rei descobriu que Davi poderia sucedê-lo. Seria o novo rei. E começou a perseguir. E essa preparação, e esse período, Davi se aproximou de Deus. Mais ainda, nota-se, meus queridos, que Davi era um homem guerreiro, era um homem valoroso, mas era um homem que tinha temor a Deus, temor à sua palavra, temor aos conceitos e os mandamentos do Senhor. E ele confiava no Senhor. Ele sabia que todas as coisas estavam no controle de Deus. A experiência, queridos, nos prepara para o que há de vir. Semana passada, o evangelista estava falando sobre currículo vital. E ele falou dos cursos e fez uma comparação falando sobre o que ele aprendeu com o Senhor, no casamento, nos treinamentos, como obreiro. Mas o currículo tem uma outra, além dos cursos, das suas qualificações, tem a parte que o entrevistador vai perguntar para você: você tem experiência? Você tem experiência? Você tem experiência com Deus? Você tem um momento com Deus? Você realmente confia no seu Senhor? Você conhece o seu propósito? Você está sendo preparado para o seu propósito? Por que eu falo isso? No tempo de escravidão, nasce um libertador. O povo de Israel estava sendo escravo. E o propósito veio a Moisés. Deus, o seu propósito se cumpre. Naquele período, Moisés tinha de ser sacrificado. Não, Moisés não. Todos os homens que, nascido homem, era o rei detectou que era para ser morto. Mãe de Moisés, com a sabedoria de Deus, ela fez algo incrível. Ela colocou Moisés no cesto e foi acompanhando ele. A filha de Faraó encontrou e pegou ele para criar. Você acha que Moisés, eu vou ser príncipe do Egito? Ele pensou nisso? Não, eu vou crescer, eu vou ser príncipe. O meu propósito, o meu objetivo é governar o Egito.
Você acha que isso foi o propósito dele? Não. O propósito foi até ele. Em tempo de escravidão, nasce o libertador. Deus já vinha no seu propósito determinado para a vida de Moisés. Mas Moisés precisava descobrir ainda que ele não sabia o seu propósito. Moisés nasce, vive sua vida até os 40 anos como rei. Engraçado, como um príncipe que ele era. Você acha que Moisés não sabia falar? Você acha que Moisés não sabia? Ele era o arquiteto. Ele planejava as obras do faraó. Será que ele não tinha nenhum conhecimento? Mas ele não conhecia o seu propósito. Ele teve de descobrir o seu propósito. E ele descobriu o propósito dele. Ele descobriu de quem ele era, e descobriu vendo alguém maltratar o seu povo. Ele descobriu que ele era israelita. Ele descobriu o seu propósito. Mas ele não estava preparado. Ele achou que com a força das suas próprias mãos, ele ficou tão revoltado, ele ficou tão irritado com aquela situação de vir espancar o escravo, que ele foi ao encontro e acabou matando o escravo. E acabou fugindo daquela situação. Mas os outros viram o que ele fizeram. Por curiosidade, ele poderia, como príncipe, ter fugido? Como autoridade? Como senhor? Não, porque ele poderia simplesmente, era escravo do povo egípcio, e simplesmente poderia ter mandado enterrar, e ficar por isso não mesmo. Mas ele fugiu. Aí quando ele foi ver, brigando 2 escravos israelitas, e ele foi tentar apartar, os escravos falaram para ele: você, Deus, alguém te fez juiz de nós? Entenda que ele descobriu o propósito dele, mas ele não estava preparado para o propósito. E ele teve de fugir. Foi embora. Sendo filho da princesa, sendo o príncipe de Israel, Moisés fugiu da presença do rei. Nesse período, Moisés teve um encontro com Deus. Passaram-se 40 anos. Há um ciclo, há uma fase. Descobriu o propósito. Segundo ciclo, preparação para o propósito. Tempo com Deus. E aí Moisés, 40 anos no deserto, Deus estava moldando, preparando Moisés. E um dia Deus se apresenta a Moisés, em sarça. Um dia Moisés tem um tempo com Deus. E o Senhor fala para Moisés: você vai ser o libertador do meu povo. Você vai libertar o meu povo. Mas Moisés disse bem assim, olha como é engraçado: eu não sei falar. Parece piada. Um príncipe que passou 40 anos no Egito, aprendendo os costumes, aprendendo todo, e dizer para Deus que não sabia falar. Estranho. Mas Deus disse que ele ia libertar o seu povo. Deus tinha dito que ele tinha um propósito para a vida de Moisés. E ele era o libertador.
libertador. Você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa se preparar para o seu propósito. E você precisa cumprir o seu propósito. Qual é o seu propósito aqui nessa terra? Qual é o seu propósito aqui nessa igreja? Você descobriu já o seu propósito? Você já está se preparando para o seu propósito? Você está cumprindo o seu propósito? E Moisés volta para Israel, para o Egito, para o Egito. E você conhece as maravilhas que Deus fez para provar para o faraó que Moisés tinha, que Israel tinha um Deus poderoso. Isso nos faz entender, meu amado, que Deus nos começa a nos honrar quando nós cumprimos o nosso propósito. Quando descobrimos como nos preparamos e como cumprimos o nosso propósito, as portas, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Eu quero aqui dizer que ciclos e fases, um ciclo é quando se fecha. Entenda, nós temos 4 estações: verão, inverno, outono e primavera. Todas elas têm um ciclo, têm um período, e cada uma delas tem a sua beleza. E você deve viver a sua estação. Você deve viver o seu aqui e agora. Abraão teve um propósito. Deus disse para Abraão que ele faria dele uma grande nação. Mas Abraão precisava tomar algumas atitudes. E qual foi a atitude que Abraão teve de tomar? Sair da sua parentela, sair da sua casa. E Deus disse: eu farei de ti uma grande nação. Aqueles que te abençoares, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem. E Abraão saiu. Eu particularmente, meus queridos, eu lembro de algo bem pessoal sobre isso. Meu pai, ele trabalhava em uma empresa dos Correios. A pessoa que trabalha no Correio é federal, certo? Tem estabilidade? Tem? Você acha que alguém que tem uma estabilidade, que está no seu gozo, na sua mordomia, ou no seu... vai querer sair de algo estranho para uma nova terra, sem conhecer, para começar do zero? Você sairia? Você está aqui empregado e vai para um outro lugar para começar do zero, e você tem uma estabilidade financeira, e você sairia? Você só sairia se for um propósito de Deus para a sua vida. Meu pai saiu. E no ano de 91, a gente foi morar em Gandu. E moramos em Gandu. Eu tinha 9 anos, ia fazer 10. Sara tinha 8, Joabe tinha 6. Saímos. E Deus nos abençoou. 5 anos se passaram, em 96 estávamos em Ubaíra.
E moramos em Ubaíra em 96, e a igreja cresceu, Deus abençoou. O pastor sempre teve a mão, foram os tempos difíceis, mas o Senhor nos abençoou, e nunca nos faltará nada. O Senhor sempre nos supre. Você acredita que Deus nos abençoa de uma maneira tal? Eu, particularmente, eu estava morando em Ubaíra, e meu pai fazia muito congresso, participava da igreja, e estava em São Paulo. Minha mãe, e nesse dia, tinha uma irmã, lá em casa, o nome dela era Késia, morava em Gandu, a gente estava em Ubaíra, mas ia para Praia do Forte, não, para Caixa Prego. E minha mãe me deu um dinheiro, leva a Késia para a rodoviária, e aqui toma a luz, para você pagar a luz, a água, compra o gás e vem para casa. Tem algumas coisas para comprar. Você sabe o que eu fiz? Eu simplesmente falei, não, mãe. Eu não falei nada para minha mãe, meu pai estava viajando, eu, entrei no ônibus com a menina, falei, não, eu vou te levar. E fui para Caixa Prego, vim para aqui, para Taparica. Eu falei, levei ela, deixei lá, conversei com o irmão Orlando, que era o irmão Orlando, Ricardo, Valéria, Simone, e eles perguntaram, por que você veio? Eu falei, não, eu quis vir com Késia. Era uma morenona alta, bonita. Eu falei, não, vim trazer Késia para ela não vir só, não conhecia muito. Pronto. Voltei. Quando eu chego em casa, 7 da noite, minha mãe super preocupada. O que foi que aconteceu? Você sumiu de manhã até agora? Não, eu fui levar a Késia. Aí eu falei, aí eu gastei o dinheiro, minha mãe pegou assim, o quê? Você gastou o dinheiro que era para pagar água, foi levar... E aí, me deu uma surra. Eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz, que besteira que eu fiz, né? Mas na hora você não pensa, você quer fazer. E naquele dia minha mãe ensinou algo importantíssimo. Eu aprendi uma lição muito valorosa e eu sempre... Ela disse um versículo para mim. Ela abria esse versículo aqui, Cantares 2,7. Conjugos, ó filho de Jerusalém, ó filha, pelas gazetas e costas do campus, que não desperteis se não queira o amor. Eu não tinha despertado um amor, a menina não tinha nenhum amor por mim, eu estava despertando e fazendo loucura. Às vezes as pessoas fazem loucura por amor, né? Achando que aquele... Não, meu querida. O propósito de Deus para a minha vida não era Késia. Deus tinha algo muito mais. E nessas andanças de 2096, a gente volta para a Feira de Santana em 2001. 10 anos se passaram, olha que coisa. O ciclo fecha sempre em 10. Eu estava conversando um dia desse, sempre fecha em 10. 10 anos depois, a gente volta para Feira de Santana. E minha mãe falece. Eu tinha um hábito de dormir na igreja. Eu sempre gostava de dormir na igreja. Sabe por quê? Porque eu achava que quando eu dormia na igreja, eu tinha uma experiência com Deus. E na primeira vez que eu dormi na igreja foi em Ubaíra. Eu dormi no púlpito. E aí, quando foi de madrugada, eu senti que tinha alguém na porta da igreja. E eu senti, você sabe quando você tem alguém na porta, que você vê a sombra, e você olha assim, tem alguém aí. Irmãos, eu estava no púlpito e o meu coração, e eu senti que tinha alguém lá. E de repente essa pessoa entrou.
E a igreja estava fechada. Eu só via as pisadas. Falei, meu Deus. E o coração começou a tremer. Falei, sangue de Jesus tem poder. Isso não é de Deus, não. Esse negócio aqui dentro da igreja. E o negócio chegou, vindo de mim, vinha andando, se aproximou, eu estava sentado aqui no púlpito, o meu coração começou a gemer, gelar, eu comecei a tremer, eu falei, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus. E chegou junto de mim, eu começava a clamar o sangue de Jesus, e quando eu clamava o sangue de Jesus, começaram uma experiência que eu tive dentro da igreja. E eu descobri que quando você clama o sangue de Jesus, mesmo dentro da igreja, o mal, ele entra. O diabo e os seus demônios, a presença do Senhor está aqui, mas se você dá liberdade ou dá lugar, o mal vai entrar. Como? Tirando o teu pensamento da casa do Senhor, fazendo lembrar naquela conta, fazendo lembrar que você vai ter que fazer isso amanhã, vai ter que fazer aquilo, e sua mente não está concentrada em Deus. Segundo experiência que eu tive dentro da casa de Deus. Dessa vez eu estava em Santo Antônio de Jesus. Como meu pai sempre viajava, eu também sempre viajava. Eu sempre fui um jovem que ficava descolado. Eu participava do louvor da igreja. E nessa época, a igreja tinha aberto uma congregação em Santo Antônio de Jesus. O pastor levou o presbítero Paulo, na época, para lá, e falou, vai para lá para ajudar o irmão lá. Eu morei 1 ano em Santo Antônio de Jesus. E eu estava lá, morando, na casa do pastor lá, mas eu falei que gostava de dormir aonde? Na igreja. E eu tive uma segunda experiência na igreja. E eu cheguei nesse dia, orei e falei, Senhor, eu estou sem sapato, eu estou com o sapato furado, estou sem meia, estou sem calça, estou sem cueca, estou sem camisa, blusa, estou sem nada, pai. Pai, eu quero uma roupa nova. Senhor, eu quero uma roupa nova. Eu quero... E fui dormir. Você acredita que Deus ouve a oração? E quando está na igreja? Irmãos, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu estou dormindo na igreja, e eu gostava de dormir no púlpito. Com pouca hora tem alguém na igreja, de manhã cedo. Falei, misericórdia, aconteceu o quê? Ninguém sabia que eu dormia na igreja, só o pastor. Aí chega o irmão, Saulo. Falei, quem avisou que eu estou aqui? O irmão chegou, Deus mandou eu pegar você hoje aqui. Eu falei, ô glória, foi o quê, irmão? Entra aqui no carro. Aí ele me levou na sapateria, escolhe aí o sapato que você quer. Eu falei, ô glória, Deus está ouvindo, vou escolher o mais bonito aqui. Eu quero esse aqui, irmão. Não, você vai levar o sapato, o cinto, a meia, a cueca. Eu falei, opa, peraí, vamos aqui numa loja, pega aqui a camisa, pega aqui uma calça, escolhe o que você quer. Irmão, naquele dia, tudo o que eu tinha falado com Deus, Ele me deu. Você acredita nisso? Eu falei, pai, aconteceu uma coisa aqui, o irmão Valeriano aqui, veio aqui. Irmãos, a intimidade com Deus, o Senhor ouve. O Senhor ouve. Eu tinha uma coisa de namorada, que como era do louvor, eu tinha uma facilidade muito de namorar. E minha mãe chegava para mim e falava bem assim, olha, não desperte o amor que você não queira. E eu gostava de fazer umas provas. É de Deus mesmo? Assim, se foi de Deus. Aí uma irmã, o nome dela era Margarete, era líder do louvor, a gente começou a namorar. A mãe dela falou bem assim, olha, eu não aceito você namorar com a minha filha. Você não tem casa certa, você é como um cigano, fica para lá e para cá. Seu pai... E a irmã falou aquilo e aquilo. Falei, é verdade, meu pai não tem casa certa, ele fica fazendo
abrindo igreja, indo congregação, vai para uma outra cidade. E aquilo doeu meu coração, sabe? Falei, puxa. E eu achava que aquela mulher era a mulher de Deus, porque era do louvor. Não se engane, as pessoas às vezes têm uma capa. E não era tudo daquilo. Pense que era uma menina carnal. E eu descobri isso e minha mãe falou, não. Por quê? Eu falo isso. Eu namorava e eu percebia que o namoro daquela menina era muito escandaloso. Eu falei, puxa, rapaz, eu sou crente, essa menina está namorando assim. Aí eu falei, irmão, você é a primeira vez que está assim? Ela, não, você já é o terceiro. Eu falei, opa, olha, misericórdia. Eu falei, olha, cilada. Não vai não. Irmão, eu tinha algo para a minha vida assim, olha, eu tenho de namorar e casar com a menina que é mais santa do que eu, que ora mais do que eu, que lê a Bíblia mais do que eu. Se não for, caia fora. Você que está namorando, você... Se não honra o pai, não honra a mãe, eu olhava assim, honra a mãe, honra o pai, não, discute com... Não dá certo, eu olhei ela discutindo, brigando com a mãe, eu falei, opa, não é de Deus. Não desperte o amor, minha mãe dizia isso para mim, não. E aí eu vim embora para a feira. Não continuou. Sabe o que aconteceu, irmão? Essa menina foi namorar com alguém que a mãe achava que era boa, que era temente, pegou um desviado, engravidou dele, o cara largou ela, e ela está hoje lá, sozinha, sem ninguém, seus filhos para criar, fora da presença de Deus. Olha o que é que acontece quando a pessoa não está no propósito. Eu volto para a Feira de Santana. Minha mãe falece, meu pai se casa novamente com a pastora, e eu fazia parte do louvor da igreja. A pastora fazia parte lá no Feira 10, lá em Feira de Santana. Mas quando Deus chama alguém para um propósito, essa pessoa é livre. Ela não é subordinada a ninguém. E meu pai nunca foi subordinado a ninguém. Deus tinha um propósito para ele, de ele ter a igreja, de uma igreja nas suas mãos, de fazer crescer, de apacentar vidas. Isso aconteceu quando ele veio para Lagoinhas e Deus mostrou, não, Alexandre, ele foi para um congresso, não, eu tenho algo grande para você. Tem algumas pessoas aqui que têm 2 anos, 3 anos na apacentar, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos. Tem outras que têm 20. Por quê? Porque está aqui desde o início, desde 2002. 2003, quando a gente chegou aqui. Deus prepara o melhor para nós. E eu tive em 2007, quando meu pai se casou, propôs no meu coração de não morar com ele. Não porque... Falei, não, meu pai está vivendo uma experiência nova, casamento novo. Eu não vou ficar. Eu queria levar Joab comigo, Joab era pequeno, ele não deixou. Aí eu fui para a Feira de Santana em 2002, 2003, morar em Feira de Santana. E dormi aonde? Na igreja. Eu dormi na igreja, em Feira de Santana. Mas antes de a gente vir para Lagoinhas, eu dormi na igreja em 2001, o pastor era no Feira 10, aconteceu algo, minha mãe estava viva ainda. Essa última experiência da igreja. E ela passou mal, e durante o dia ela tinha falta de ar, e falei, vamos, mãe, para a igreja, ela, para o hospital, tal. Ela, não, estou bem, tal. Eu falei, pronto, então tá bom. Ela não quer ir. Aí eu fui comprar um hambúrguer na pracinha ali. Ela, você quer, mãe? Você quer, mãe? Mãe, não,
Aí eu, pronto, vou dormir na igreja. Irmãos, eu fui dormir na igreja. Quando é 5 horas da manhã, eu dormi com o coração apertado, triste. Quando é 5 horas, 6 horas da manhã, o telefone toca. A igreja tinha um telefone. Era o pastor me avisando que o meu pai tinha levado a minha mãe para o hospital, que durante a noite ela passou mal e ela morreu, com parada respiratória. E eu fiquei assim, meu Deus, eu estava aqui na igreja, não estava em casa, e minha mãe faleceu. Foi o dia que eu olhei assim, eu falei, uau, minha mãe, minha preciosa, já foi. Minha mãe era o tipo de pessoa que ela abria a Bíblia e ela lia e marcava assim, e falava, isso aqui é para Saulo ler. Deus vai falar com ele. Deus falava com ela, a minha Bíblia que eu tenho, a outra, é toda marcada que a mãe marcava e deixava para mim. Às vezes, eu levantava de noite para orar, madrugada, aí cochilava e ficava lá. Minha mãe levantava, olha, meu filho está orando, estava dormindo. Está orando, glória. E às vezes eu estava dormindo. Mas ela buscava os meus pais, a minha mãe, sempre me ensinou o caminho que devo andar. Eu tenho 41 anos que eu fiz. Eu nunca me desviei da presença de Deus. Nunca saí, nunca bebi, nunca fumei, nunca roubei, nunca prostituei. Porque eu tinha os princípios de Deus na minha vida, que o meu pai me ensinara, que a minha mãe me doutrinara, e eu cresci nisso. E o meu filho e a minha filha aprendem, porque tudo isso aconteceu para que hoje o propósito pudesse ser cumprido. 10 anos se passaram, em 2001, o pastor vem para aqui. Engraçado que o pastor estava aqui há 40 anos atrás, em 93 aqui, em Alagoinhas. Veio pastorear uma igreja aqui, mas não ficou. O propósito teve o início, teve a preparação, esse período todo foi uma preparação para o pastor, para se concretizar aqui, em Alagoinhas, em 2007. Foi quando Deus levantou essa igreja missionária para apacentar vidas, para fazer algo diferente. Foi quando Deus apresentou para mim o meu propósito, a minha esposa. Sabe que quando eu entrei e olhei para ela, entrei nessa casa, eu tinha colocado no meu coração que só ia me relacionar com pessoas uma mulher de Deus. E não namorei quando eu estava aqui em Alagoinhas com ninguém, porque eu não gostava de Alagoinhas. Eu vim em 2002 aqui, meia-noite num caminhão, fez as mudanças, tirou as coisas aqui, a gente morava aqui na Rua do Catu mesmo, aqui na Rubens 3. E eu falei com meu pai, vou voltar em feira, que meu título era de feira. Nesse voltar em feira, irmãos, eu acabei ficando, só estava com a roupa do corpo. Falei, meu pai, vou ficar por aqui mesmo. Fiquei na igreja lá, com o pastor, fiquei na casa do meu tio. Depois eu percebi que eu ia ficar na igreja. Eu falei, não, vou para a igreja. Fui para a igreja. Em 2000, eu morando em 2003, 2004, em Feira de Santana, 2005, eu volto para aqui. Surge uma oportunidade para eu ir para Salvador. Eu vou morar em Salvador. 1 ano em Salvador, morei em Salvador. Porque eu queria que meu pai tivesse a experiência dele sem a minha presença na casa. Em 2007, eu estou mandado embora do trabalho. E eu sem entender por quê. Estava bem, trabalhava em uma loja de tinta, eu era conferente e estava treinando para ser vendedor e estava começando a vender para
o Shopping Salvador que estava construindo na época, e eu estava disparando. Aí o meu chefe falou, não, você vai ser vendedor da próxima loja. Beleza. No outro dia, você está demitido. Eu falei, eu? Por quê? Não, mudou aqui os planos. E eu sem entender qual era o plano. Aí eu volto para Alagoinhas. Eu tive de conhecer a minha esposa, que era noiva, que eu não queria ficar aqui em 2003, 2004, 2005. Ela era noiva. Ela tinha terminado com o noivo dela, que percebeu que não era homem de Deus. Um homem de Deus e uma mulher de Deus dá sinais se o relacionamento vai seguir adiante ou não. Quando é de Deus, as coisas... não é bom usar essa linguagem, mas o universo conspira. E eu vim sem saber, vim para aqui, eu vim passar uns dias que eu vou vou morar em Salvador. Nessa brincadeira eu descubro que a Lucilene tinha terminado. Eu falo, olha, terminou, Lucilene. Olha, a única menina que eu tinha interesse na igreja, ela era bem gordinha, magra, desse tamanho. Estava olhando umas fotos dela um dia desse, dando risada, bem magrinha, minha princesa. E Deus preparou ela para a minha vida, e a gente começou a namorar. Você acha que eu voltei para Salvador? Tudo que eu tinha em Salvador, eu falei, olha, dona menina, que era a dona fica com a senhora, fica com tudo aí, eu não vou voltar não, está tudo certo. E vim conhecer o meu propósito, a minha princesa. E casei com ela em 2009. E eu olhava para Deus e falava assim, Senhor, mas eu não gosto de Alagoinhas. Eu fazia de tudo para ficar fora de Alagoinhas. E eu vou casar, eu vou me relacionar aqui com a menina de Alagoinhas. Deus tinha um plano, um propósito aqui nessa cidade para a minha vida. E o casamento foi uma bênção maravilhosa de Deus na minha vida. É por isso que você deve casar com uma mulher de Deus. Você, jovem, é uma decisão que você toma na sua vida que vai ter um impacto imenso. Nunca case com qualquer um. Pergunte a Deus, Senhor, é da tua vontade? Namorado briga com você, tem ciúme, briga com a mãe, xinga a mãe. Irmão, cai fora. Não é de Deus, não. O rapaz é preguiçoso, não trabalha, não faz nada. Irmã, isso é sinal claro. Cai quem quer. Não ora, não é temente a Deus, responde em paz. Eu tinha uma cultura que eu dizia, ela tem de ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa amiga. Porque minha mãe tinha me dito isso. Se você é um bom filho, você é um bom pai, você é um bom marido, você é um bom amigo. Se você não é um bom filho, se você não honra pai ou mãe. Irmãos, tem pessoas na nossa vida que é nosso amigo, mas, peraí, o próprio Jesus, ele tinha 70 discípulos, mas ele tinha o ciclo mais próximo, ele tinha 12, os mais achegados, mas ele tinha ainda um ciclo bem mais próximo, ainda mais íntimo, que era 3. Irmãos, você deve levar qualquer um para a sua casa. Tem pessoas da igreja, amigo nosso, que come com a gente, que brinca com a gente, mas não viaja com a gente. Tem pessoas que viajam com a gente, mas não come, não dá. Tem pessoas que é amigo, mas não dá para fazer negócio. Não tem como fazer negócio com aquela pessoa. Você pode brincar, você pode ser amigo, mas você não tem como fazer negócio. Você não tem como emprestar dinheiro. Tem pessoas que você pode emprestar, tem outras que você não pode. Você perde a amizade. Você vai ter raiva. Não vou te pagar. Então você tem de ser seleto. Outra coisa, tem pessoas, e acontece até dentro da igreja,
que é fofoqueira, que fala mal do pastor, que fala mal da pastora, que fala mal do irmão, da irmã. Irmãos, eu devo amar essas pessoas, mas eu não me devo, a Bíblia não manda em nenhum momento eu chamar para entrar para dentro da minha casa, não. Na arca só entrou os mais próximos. A arca, na minha casa, só entra os mais seletivos. Irmão, se eu estou aqui e não honro o meu pastor, você deve honrar o seu pastor? Não é bem na frente dele não, porque você está bajulando. É por trás que você honra o seu pastor. Quando alguém for falar mal do seu pastor, não, meu pastor não. Espera aí. O pastor pode errar, pode cometer umas falhas, mas é o meu pastor. O irmão pode errar, pode pecar? Pode. Eu devo perdoar? Devo. E agora eu tenho de ver se ele tem arrependimento, se ele tem o fruto do arrependimento. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. São duas coisas diferentes. E você tem de saber separar isso. Você tem de saber separar isso. Porque se o irmão faz uma coisa, errou, pecou, e ele mostra arrependimento, irmão, vem aqui. Jesus disse que era para te perdoar e te abraçar. Se o irmão não mostra arrependimento e acha que está certo, e se levanta contra o pastor, e se levanta contra o irmão, e faz uma coisa, e você acha que isso é normal, irmão, cuidado. O diabo, ele quer isso. Levantar dentro da igreja os lobos. E você está dando lugar. Eu vou visitar um irmão. Ô irmão, eu amo você. Você cuidou de mim, cuidou da minha família. Eu amo. Irmão, maravilha. Meu irmão. Irmão, não fala. A igreja, pastor, é outra coisa. Quer arrependimento? Você arrependeu? Quer voltar? Tem gente que não dá mais para se conviver. Simples assim. Se você está numa empresa e você comete algo grave, a empresa vai dizer o quê? Olha, a partir de hoje, você não serve. O seu patrão vai dizer, ó, você não serve. Se ligar, é bíblico, se ligar na terra, será ligado? Se desligar na terra, será desligado no céu. Você acha que alguém que se levanta contra o pastor, Deus está nesse negócio? Você acha que isso é de Deus? Que se levanta contra o irmão, isso é de Deus? Que o propósito dele é esse? Que propósito? Tem nada de Deus nisso aí, amados. Abra os olhos. Olhe, se é dois, se não comunga do mesmo, é julgo desigual. Se eu tenho alguma coisa contra o meu pastor, olha, pastor, aconteceu isso aqui, eu não gostei que o senhor falou. Olha, pastor, você tem todo o direito, mas não tem direito de falar mal. Você não tem direito de estar fofocando, coisando. Não, você não tem direito. Você não tem direito. Você quer ouvir de Deus, apartai-vos de mim? Eu acredito que o pastor quer levar todos aqui para o céu e apresentar como ovelha. Eis aqui, Senhor, o teu rebanho que tu me deu na mão. O pastor é perfeito? Não, irmão, não é perfeito. Você vai se decepcionar? Vai. O pastor vai te magoar? Vai. Ele vai te dar o cajado? Vai. Você deve fazer o quê? Receber, amar e perdoar. Perdoar. Perdão. Muitas pessoas rancorosas, com mágoa, com rancor, dentro do seu coração, e não libera o perdão. E às vezes a gente acha que Deus está... A nossa justificativa é buscar algo da Bíblia e dizer, mas Deus sabe, está errado, o pastor fez errado, o pastor pode ter feito errado, e daí? É Deus que vai cobrar dele. Não cabe a mim e a você tomar nenhuma atitude. Cabe a mim e a você honrar e amar o seu pastor.
amar e honrar a sua igreja. É fácil? Não é fácil. Você acha que o céu, a porta escarcarada, é assim, ó, estreitinha. E eu descobri isso que eu sou a cabeça de casa, eu tenho uma esposa, e toda vez que eu vou fazer alguma coisa e não falo com minha esposa, eu quebro a cara. Porque eu tenho que dizer para ela, e aí, amor, o que é que você acha? Aí eu comprei um carro. O carro precisava de umas reformas, é um Polo. Eu falei, eu vou pintar. Eu peguei o carro, fiz bem assim com o carro, ó. Olha, amor, deixei o carro ali na oficina, o cara vai ajeitar. Vou pegar o dinheiro aqui, vou fazer a pintura e tal, 2 mil, 3 mil, trocar os pneus e pouco. Não, eu simplesmente fiz. Irmãos, o cara disse que ia entregar o carro 15 dias. Passou 15, passou 45, passou 60, passou 180, passou um ano. Aí ela olhou para mim, tá vendo? Toda vez que você faz alguma coisa escondida de mim, acontece isso. Toda vez que você faz algo escondido, sem concordância com seu esposo, acontece algo. Deus não está nesse negócio, tem de estar. Natan nasceu, eu estava trabalhando na empresa, e meus 5 dias que eu tenho direito, a minha supervisora falou bem assim, Saulo, eu preciso de você, preciso bater a meta, e você é isso, você é aquilo. Eu trabalhava na Coelba. Falei, tá bom. Nos 5 dias que a minha preciosa esposa precisava de mim, eu precisava levar uma água de coco, eu não estava lá. Dessa vez com Radassa, eu falei, não, senhor, eu não quero fazer a mesma coisa. E eu estou morando em Camaçari. Eu ia para Camaçari toda segunda, toda sexta-feira eu voltava e ficava nisso. Aí a Radassa ia nascer. Eu falei, não, Lucilene, eu vou sair, amor. Não quero ficar, não. Quero ficar perto de você, de Radassa. Melhor estar aqui em Alagoinhas. Dessa vez, eu falei, irmão, deu tudo certo. Ela, tudo bem, você que sabe. Então venha. Irmão, Radassa nasceu. Você acha que Natan ia cuidar de Radassa? Sozinho com ela, as duas? Eu tive de estar aqui, foi uma melhor coisa que eu fiz. Fiquei perto da minha família, perto da minha filha, que está aí linda, maravilhosa, já tem 4 meses. Parece que foi ontem que nasceu. Já está linda. Daqui uns dias vai estar correndo aqui na igreja. E eu sou grato a Deus por isso. E quando eu chego aqui, eu tenho uma perspectiva de trabalho assim. Quando eu entro no trabalho, eu penso que crescer, de fazer alguma coisa para crescer. E eu estava trabalhando numa empresa aqui, que era manutenção de uma escola, no IFE, que eu vi que não tem nenhuma expectativa. Eu ia todo dia amargurado no trabalho, eu falava, isso aqui não é para mim. Eu falei, isso aqui não é para mim. Eu ia para lá e passava o dia todo. Irmãos, eu passava o dia todo sem fazer nada, você acredita? Eu entrava dentro da sala, ia dormir, levantava, falei, rapaz, eu não estou fazendo nada, e eu fazia o dia, não fazia nada. Mas eu não estava contente, feliz com isso. Não era o meu propósito. Porque eu gosto de estar na rua, de estar visitando o cliente, de estar fazendo isso, de estar viajando. Eu suspendi as viagens, cadê Radassa? Mas eu tenho uma viagem para fazer, eu falei que ia fazer, mas Lucilene não quer. Aí não pode, sem a mulher aceitar. E acabei saindo desse emprego, mas eu falei assim no meu coração, não, mas Deus supre as minhas necessidades. Esses 2 anos que eu trabalhei fora, o que foi que eu construí aqui? O carro. Eu fiz o quarto de Lucilene. Sim, mas eu tenho 10 anos que sou casado com Lucilene, e Deus supriu a minha necessidade, eu construí uma casa, eu construí uma segunda casa que está em cima,
E tudo sem estar dependente de carteira. Porque eu sabia que Deus pode, meu querido. Às vezes a empresa é um ciclo na sua vida, mas vai chegar uma hora que tem de fechar. Você tem de coragem de empreender. Não quero sair da empresa, mas eu posso empreender aqui. Olha meu chefe, olha meu gerente, olha meu engenheiro. Olha, surgiu isso aqui, eu faço. Empeitado aqui, vou forrar aqui, vou fazer a cerâmica daqui da empresa, faço. Irmão, você tem que ter coragem. O meu pai teve uma coragem de sair da empresa que ele estava e abandonar tudo. E olhe que a cesta dos Correios era maravilhosa. Para você ter uma ideia, eu me lembro que eu recebi uma caixa de ovo, 5 pacotes de leite daqueles de 1 quilo, que esses leite antes vinha de quilo. Minha mãe era um coração generoso que ela doava para os vizinhos, pegava. Eu tenho uma lembrança de 5, 6 anos, 7 anos, que o meu pai ia fazer as cartas, dia de sábado, eu ia com ele na garupa da bicicleta, que tinha de bicicleta entregar. Então, essas lembranças que eu tenho, para alguém deixar uma estabilidade, hoje, que se ele tivesse, ele já estava um diretor, alguma coisa, porque tinha carreira para você crescer dentro do Correio até hoje, como tinha. Mas se ele ficasse, aceitasse, a gente não estaria vivendo o hoje, o agora, essa conquista. Não estaria conhecido essa família, que é a família de Deus. O propósito não seria sido realizado na vida dele. E eu digo para você, não como um filho do pastor, mas eu amo o meu pastor, eu amo o meu pai também. Eu amo o meu pastor, e eu quero terminar dizendo que o propósito de Deus na nossa vida vai se cumprir. Você pode fazer vários planos, entenda o que eu quero falar, que às vezes os planos que você faz, nem sempre é o que Deus quer para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é outro. E às vezes eu preciso saber, Senhor, qual é o meu propósito? Por que tu me chamaste para estar aqui nessa igreja? Qual é o meu talento? É isso? É aquilo? Então vou fazer o melhor. Se é servir no diácono, vou fazer o melhor. Se é limpar o chão da igreja, irmão, é honra, é melhor. É para Deus. É para Deus. Se eu posso ajudar o meu pastor, eu vou ajudar. Isso é fácil, não. Dos últimos 5 anos, para ser sincero, eu propus no meu coração que eu não ia participar nada da igreja. Não ia sair do louvor. Não sei se os irmãos perceberam que nos próximos 5 anos eu não tenho vindo aqui. O pastor, muitas vezes a pastora me chama para pregar aqui. Eu falei, não, eu não vou. Porque tinha um rancor aqui, lá no fundozinho, assim, uma mágoa, que o diabo tinha colocado assim. Eu falei, não, eu não sou reconhecido na igreja. Sabe, às vezes você pode até pensar nisso, ó. As pessoas não me reconhecem. Ou o pastor não reconhece, a pastora não. Irmãos, é para Deus. É para Deus que você tem de fazer. Você deve amar o seu pastor, a sua pastora, e dizer, mas... E se quiser falar, ó pastor, não custa nada não, ele vai ouvir. Às vezes ele pode até não gostar, mas ela vai ouvir, vai ter de te amar. Mas não deixe que o rancor e a mágoa tome seu coração. Eu vou sair da igreja, eu fiquei chateado. Irmão, é o inimigo, respira fundo, ó. Equilíbrio emocional. Ó, essas palavrinhas hoje estão na moda. Equilíbrio emocional, né? E é verdade. Tem muitas pessoas que você olha os repórteres, olha, fazendo loucura, que assim, a mente fraca. O diabo vai lá, um vizinho meu, o diabo, ele viu uma menininha, foi pegar perto da menina, se aproximar. Sabe o que aconteceu? Ele ficou preso, irmão. Está preso e está na cadeia, e a mãe denunciou.
pelo um simples momentozinho, que a mente dele, olha, o diabo colocou na mente dele a pedofilia, assim, era uma pessoa de boa, tranquilo. Até que ponto você conhece uma pessoa? E o cara que morava há 5, 6, há 10 anos que eu conhecia lá, foi preso, porque foi se deixar para o inimigo. E o inimigo está aí, para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a tua comunhão com Deus, quer destruir a tua comunhão com a igreja, com o pastor, com os irmãos, ele quer deixar a sua fé fraca, desanimada. E o propósito de Deus, para mim e para a tua vida, não é isto. É viver unido, é viver em comunhão, é amar. Essa igreja, o lema da nossa igreja é o quê? O amor. É o nosso amor. Possamos nem sempre estar firme e forte. O tempo às vezes não dá, mas quando tem algo para a igreja para fazer, participe, querido. Vá, faça um esforcinho. Olha, um retiro da igreja, vá. É uma vez por ano que você pode tomar um café olhando para a irmã, vendo a irmã cozinhar, dando um sorriso, jogar um dominó. É ali que você brinca, conhece o irmão um pouco mais. E às vezes, por algum rancor, por alguma coisa, você propõe no coração, eu não posso, eu não tenho condições, eu não posso isso. Irmãos, o tempo é precioso, você tem 86 segundos e 40 segundos, 86.040 segundos, 24 horas. Esse tempo, você não consegue recuperar mais nunca. Você é hoje fruto que você foi ontem. E você vai ser o amanhã ainda pertence ao Senhor. Você não pode ficar pensando no amanhã, o seu melhor momento é o agora. É o hoje, é o seu presente. Claro que eu devo preparar meu futuro, eu devo estudar, serve sim, mas o seu melhor presente, o seu melhor é o tempo, é o agora. Então, o seu propósito, eu encerro aqui, o seu tempo e o seu propósito, descubra, prepare para o propósito, cumpra o propósito, mas não esqueça que os planos, os homens faz planos, mas o propósito do Senhor que permanece. É o propósito do Senhor que permanece. E você tem de estar isso na sua mente, no seu coração. É da vontade de Deus. E eu encerro, chamando o pastor aqui, mas recitando a oração. Você já meditou na oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua. Se você faz essa oração todos os dias, vai acontecer o restante dela. Mas para isso, vocês têm de estar, eu e você, devemos estar fazendo a vontade no propósito do Senhor. E eu agradeço a Deus essa oportunidade